Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do Tributário Sem Mistério. Hoje eu tô em cenário diferente, tô aqui na minha casa, sexta-feira, mas haja café, viu? Porque eu vou contar hoje para vocês o que aconteceu lá no município de Jales com o IPTU de 2022 e a gente vai ter muita coisa para conversar hoje, super importante, o jeito mais prático, objetivo e fixador na mente de aprender direito tributário é a gente analisar exemplos práticos que acontecem no dia a dia para a gente aprender muita coisa da teoria visualizando o absurdo na prática. Então, o encontro de hoje está muito legal. Vem comigo. Eu gostaria muito que esse vídeo viralizasse em Jales, né? Mas como meu canal é pequeno, acho difícil isso acontecer. Mas se você quiser me ajudar compartilhando esse vídeo ou mesmo compartilhando com pessoas que você conhece desse município, todos precisam ter acesso a essa informação. Não saia desse vídeo, tá? Tá bem legal, sério. Pessoal, então vamos lá. Eu tô aqui com a minha colinha, mais precisamente lendo a Tribuna, empresa jornalística da região de Jales, uma notícia que foi publicada no dia 17 de janeiro deste ano, 5h22 da tarde. Estou citando a fonte aqui para vocês, que foi onde eu tomei conhecimento das cobranças. Então, basicamente, junto ao valor do IPTU convencional de Jales, que sofreu aquela correção monetária do IPTU tradicional padrão que todos os municípios fazem, que na realidade, então, já de primeira mão, a primeira coisa da nossa teoria aqui, né? Isso não é tecnicamente correto a gente dizer que houve um aumento, mas sim a correção monetária do valor da base de cálculo, que pode ser feito por um mero decreto, está lá no artigo 97 do CTN, tá bom? Então, é possível o prefeito soltar um decreto atualizando o valor da base de cálculo desse imposto, atualizando monetariamente o valor venal, né, dos imóveis naquela tabela que existe, uma tabela no município instituída por lei que fala lá, olha, o imóvel na rua tal, cada metro daquele imóvel ali, a metragem naquela região tem valor de mercado tal. Então é feita essa tabela por lei, que ela estipula os valores venais dos imóveis ali naquela região, naquele município, e conforme as questões da inflação vão acontecendo, as mudanças no nosso cenário econômico, aquele valor do ano passado já não é o mesmo esse ano, então os municípios fazem essa correção monetária que, por lei, é possível por mero decreto, tá? Desde que seja dentro dos índices oficiais. Então, o prefeito não pode atualizar por valor superior ao índice oficial, senão uma majoração, né, um aumento por debaixo dos panos, aí não está certo, tá? Então, assim, o contribuinte, quando recebe o carnezinho do IPTU, toquei no microfone. Quando o contribuinte recebe o carnezinho do IPTU ou acessa pela internet, né, porque tem muitos lugares que já tá tudo 100% digital, ele já tá acostumado todo começo de ano a ver um aumentinho ali no IPTU, certo? Porque ele sabe que acontece um aumento. Vamos usar o termo aumento aqui porque é numa linguagem popular. Tecnicamente, eu já falei para vocês que é o quê? A atualização da correção monetária da base de cálculo. O que consta lá no papel para pagar um valor maior do que o ano passado, então aumentou. Pronto. Então, os contribuintes já estão acostumados e já estão preparados que vai ter um aumento ali, né? Agora, o que aconteceu em Jales foi assim, surpresa, 3 novas cobranças. A primeira delas é a questão da taxa, né, da taxa de lixo, tá? A taxa de lixo, ela é constitucional, ela é permitida. Então, qual que é o critério dessa taxa? Eu vou, pela metragem do imóvel, eu vou ter uma presunção, uma noção, uma média de quanto lixo que consome aquele imóvel. E vou cobrar uma taxa por isso, tá? Pelo serviço público de limpeza e coleta de resíduos. Vamos para a teoria para entender na prática. Você que está estudando para o OAB, você que está estudando para o concurso, pensa nisso na hora que você estiver estudando. É muito mais fácil você associar um exemplo do que ficar lendo a lei
unicamente como se fosse um romance. Legislação não é romance, ok? Então vamos lá. A taxa de lixo, a taxa propriamente dita, é uma espécie de tributo. Tributo é espécie. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, são tudo espécies. Então, a espécie taxa, só 2 fatos autorizam a cobrança. Primeiro deles, serviço público. O serviço público da taxa, ele precisa ser específico e divisível. Ou seja, eu tenho que conseguir, senão eu não posso cobrar mediante taxa, eu tenho que conseguir individualizar. Eu tenho que conseguir falar assim, ó, a Beatriz, aqui neste imóvel, a Beatriz utiliza tanto de lixo, produz tanto de lixo. O serviço público para a Beatriz é nesse padrão aqui porque ela consome tanto de lixo na casa dela. Eu consigo fazer essa individualização através dos dados do imóvel, certo? Essa é a linha de raciocínio da taxa de lixo. Então, o serviço precisa ser específico e divisível, precisa dar para eu conseguir mensurar quanto cada contribuinte utiliza daquele serviço, de utilização efetiva ou potencial. Se eu falar assim, município, eu cuido do meu lixo, não se preocupa, ele vai falar, dane-se, né? No português, claro. Por quê? Porque a taxa ela pode ser cobrada por utilização de serviço público, por utilização efetiva ou potencial. Se eu usar, se eu não usar, não importa. O que importa para a taxa? Ser específico e ser divisível, ter essa individualização e ser instituída, claro, por meio de uma lei. Um decreto, por exemplo, já não pode, tem que ser uma lei, tá bom? Então, essa foi uma das cobranças. Agora, o que se torna um pouco mais absurdo é 2 contribuições. A primeira delas, contribuição de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, certo? E a contribuição de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. São 2 espécies de contribuição. Vamos pensar, por que o município não teria instituído uma taxa? Por que ele deu um nomezinho de contribuição? Eu consigo, gente, dizer quanto da limpeza de rua eu consigo utilizar, eu estou utilizando. Então, você vê provavelmente aí no seu município o serviço de limpeza das ruas, o pessoal lá varrendo, organizando tudo bonitinho. Eu consigo dizer quanto cada contribuinte do município utiliza da limpeza urbana? Não dá. Não tem essa individualização que a taxa exige. Aí o município talvez tenha pensado, bom, não pode taxa, vamos instituir uma contribuição, que é outra espécie tributária. Impostos, taxas, contribuições, é espécie, é uma modalidade, é um tipo de tributo. Só que a contribuição, ela tem previsão na Constituição, quem pode instituir, como que funciona. Uma grande questão aqui é que o município, as únicas contribuições que o município tem competência para cobrar, para instituir, é a contribuição dos servidores públicos, contribuição previdenciária para os servidores públicos, e a contribuição por custeio de iluminação pública, que às vezes vem lá na sua fatura de energia elétrica, lá embaixo, uma taxinha lá, não é taxa, contribuição, lá embaixo vem assim, COSIP. Em outros lugares tem outro nome, mas é para custear, de fato, o serviço de iluminação pública que pode vir na fatura da energia elétrica. Entendeu? Só essas 2 contribuições. Então, o que o município de Jales está fazendo ao instituir uma contribuição de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e uma contribuição de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas? O que Jales está fazendo com essas contribuições? Se o município só pode instituir essas 2 contribuições que eu falei para vocês por previsão expressa no nosso texto constitucional, artigo 149 e 149A, mais precisamente. Certo? Aí eu tava lendo aqui na notícia que parece que tem uma nota da prefeitura dizendo que essa contribuição aí de contribuição de drenagem e manejo de águas pluviais foi uma determinação de uma lei federal 14.026
e que se não fizesse isso, o município, né, o prefeito, iria incorrer em renúncia de receita, podendo ser processado por crime de improbidade administrativa, tá? O contexto dessa lei é a questão da possibilidade de contribuição dos municípios para essas causas de águas, mas em nenhum momento poderia a lei federal obrigar o município a instituir cobranças que não possuem amparo no texto constitucional. Haveria incompatibilidade de uma lei federal com o que prevê o texto constitucional, tá? Então, as contribuições, do meu ponto de vista, são indevidas, sobretudo porque o município não detém competência tributária, para instituir esses tipos de contribuição, tá? Só para vocês também saberem, se instituir uma contribuição significa que tudo que for arrecadado com ela é vinculado ao motivo pelo qual ela foi instituída. Contribuição para a limpeza urbana, tudo que for arrecadado daquilo ali vai para custear a limpeza urbana. Então, fica a cargo também de quem mora em Jales começar a fiscalizar. Isso se não cair essa contribuição, porque eu sei que está um reboliço muito grande no município, exatamente pela abusividade dessas contribuições, que não são autorizadas pelo texto constitucional, tá? Mas e aí se eu for falar, por exemplo, que o município ele está precisando de dinheiro em caixa, cofres públicos, preciso de receita no meu município para fazer frente a serviço público de saúde, de educação, de segurança, né? Eu preciso, como é que eu faço? Institui imposto. Institui imposto. O imposto, ele é uma espécie de tributo. Lembra? Espécie, tributo, taxa, impostos, contribuições de melhoria, tudo espécies. Institui imposto. Imposto, ele tem natureza não vinculada. Então, você paga IPTU, por exemplo, não significa que a sua rua vai estar lisinha, sem buracos. Deveria. Mas o valor arrecadado do IPTU não tem essa destinação. Por quê? Porque o IPTU ele tem essa natureza. O imposto, ele tem essa natureza, tá? A espécie imposto, ela tem essa natureza não vinculada. Então, o que eu arrecadar de imposto, ele vai para o cofre. E aí, aquele dinheiro lá, ele vai ser utilizado de acordo com as prioridades do município, de acordo com a lei do orçamento municipal, com as coisas mais urgentes. É assim, pelo menos, na teoria que aconteceria, o que deveria acontecer, enfim, tá? Se na prática você não sente o retorno, né? A gente não sente o retorno dos recursos financeiros aí que depositamos, que entregamos ao município, são outras questões que vão até além do direito tributário, né? Mas com certeza não há qualquer tipo de chororô dos contribuintes desse município. De fato, as cobranças são ilegais do meu ponto de vista e abusivas. Meu ponto de vista particular, com exceção da taxa de lixo, que é constitucional, o STF já disse que é constitucional, é pacificado, tudo certo. Agora, as contribuições, do meu ponto de vista, o município não pode instituir por afronta direta ao texto constitucional. Artigos 149 e 149A são as únicas contribuições que o município pode instituir. Tudo que for além, diferente disso, é incompatível com a legislação, portanto, a minha conclusão de ilegal. E abusivo, porque são muitas cobranças de uma vez só, pegou o contribuinte totalmente despreparado, né? Despreparado, tá? E aí você que mora em Jales, fica aí em cima, faça aí o seu apelo àqueles que você determinou que iria representá-lo, né? Nas eleições municipais, você escolhe aquelas pessoas para representarem os seus interesses. Então, está na hora de fazer valer o seu voto, cobre a pessoa que você selecionou aí para ser o seu representante e não deixe de manifestar a sua indignação, porque de fato a cobrança não é devida, tá bom?
Um abraço para vocês, espero que este conteúdo tenha auxiliado você que é estudante a compreender a teoria com a prática, não esquecer pontos da teoria através da lembrança dos casos práticos que eu trouxe aqui para você hoje. E se você conhece alguém que mora no município de Jales que pode ter interesse nesse vídeo, manda para ele. Eu não sei se eu conseguiria viralizar em Jales, mas pelo menos esse conteúdo aqui pode ajudar muitas pessoas de várias formas, seja o contribuinte desse município, seja informando e de forma preventiva, né? Ensinando, dando orientações a outros contribuintes de outros municípios e a vocês, meus queridos alunos inscritos do canal, essa família maravilhosa que ganhou 17 inscritos esse mês, estou muito feliz. Também vai auxiliar vocês a informação, a compartilhar a informação correta e também estarem preparados se forem questionados, seja por parentes, seja por amigos, colegas, pessoas de fora tá lá na fila do banco, na fila do mercado, né? E aí quer conversar com as pessoas sobre isso, você tem agora a bagagem para comentar e formar aí, chegar à sua conclusão, que não necessariamente precisa ser igual a minha. Se você tiver algum outro tipo de ponto de vista, coloca aí nos comentários para a gente aprender junto e debater. Eu tô muito curiosa para saber o que vai acontecer dessa cobrança aí de Jales. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!